O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim, e quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não o proibais, pois que não está contra vós, está a vosso favor. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós temos hoje que agradecer por tudo aquilo que o Pai do céu nos proporcionou, da riqueza da sua palavra divinamente revelada neste mês da Bíblia. Tivemos a oportunidade de ouvir trechos maravilhosos da Escritura, pedaços muito fortes do Santo Evangelho. Tivemos a oportunidade de receber várias catequeses, buscando explicar e aplicar a palavra de Deus na vida da gente. Aliás, sempre que nos aproximamos da palavra de Deus, temos que verificar isso. Senhor, o que tu estás querendo dizer para mim? Tem uma forma de nos aproximar da palavra que eu não concordo muito. Prestem atenção. Por que não concordo? Quando você estiver assim, abra a Bíblia para assado. Quando você estiver sentindo isso, abre a Bíblia nesse lugar. Não deve ser assim que nós fazemos com sinceridade. Diria até, não é honesto. Nós não devemos fazer a Bíblia dizer o que nós queremos. É o contrário. Nós devemos ir ao encontro da palavra de Deus, sabendo o que ela tem para dizer para nós, porque é a palavra que nos converte. Portanto, nós devemos ir com humildade, invocar o Espírito Santo e dizer: Senhor, fala, que o teu servo escuta. Também o trecho da Bíblia que eu porventura não goste, e que venha me desnudar e me colocar na minha verdade. Nós devemos receber a palavra, como diz São Pedro, como divinamente revelada, e é ela que, assim recebida, nos converte. Nós não devemos fazer a Bíblia dizer o que nós queremos. É o contrário o método. É ela que deve dizer o que nós devemos fazer. E é só assim que funciona para a nossa conversão. Pois bem, também hoje, último dia do mês da Bíblia, Jesus nos concede uma palavra forte. Vamos ficar aqui só no começo, porque o tempo não dá, o tempo é o que é. Mas Deus nos ajuda a compreender, ao menos em parte, a sua mensagem. Uma discussão entre os discípulos de Jesus para saber qual deles seria o maior. Olhem só,
O evangelista São Lucas diz que Jesus notou, Jesus sabia o que eles estavam pensando e pegou uma criança. Jesus várias vezes apresenta a criança como um modelo de comportamento. E nós sabemos que, claro, não é nas tolices de criança, nos caprichos de criança, não nesse sentido da imaturidade infantil, que está bem para elas, mas não para nós. Jesus pega o espírito da criança, que se tornou uma escola de espiritualidade e que já fabricou tantos santos de primeira grandeza. Santa Teresinha de Jesus redescobriu entre o final do século XIX e início do século XX e propôs para o mundo inteiro a espiritualidade da infância, que tornou-se conhecida, simpática, amada, seguida nesta escola de espiritualidade e brilhou, podemos dizer, por todo o século XX. Santa Teresinha de Jesus e a sua espiritualidade da infância. Ela teve aqui na nossa terra amazônica um grande seguidor, um outro mestre de vida espiritual, que chegou a estabelecer como programa de vida para as religiosas que ele fundou essa mesma espiritualidade, acrescentando ao toque não só da infância espiritual, mas também da alegria. Estamos falando do servo de Deus, Dom Eliseu Maria Coroli, fundador da congregação das Irmãs Missionárias de Santa Teresinha, que vivenciou na sua vida de pastor, de missionário, de sacerdote, de religioso barnabita, esta espiritualidade. Pois bem, muitas vezes, irmãos e irmãs, a gente fica admirado e chega até a se escandalizar porque determinados comportamentos inadequados ainda são percebidos nos cristãos, também naqueles que buscam viver a religião. É claro que a gente se escandaliza quando a pessoa que vai sempre à igreja, que participa da comunidade, que vai à missa, se comporta desta ou daquela maneira que é inadequada para o seu testemunho de fé. Nos escandalizamos quando sabemos dos nossos pastores, dos sacerdotes, dos consagrados e das consagradas, comportamentos que são alheios ao testemunho que deveriam dar, ao modo como deveriam viver. Jesus percebe também esse comportamento inadequado entre os seus próprios discípulos. Meus irmãos e irmãs, o fato da nossa escolha, o fato do nosso batismo, o fato da nossa decisão por Cristo, o fato da nossa consagração religiosa, nada disso nos livra da condição humana. Em certo sentido, não nos faz melhores nem diferentes do que as outras pessoas. E nós compreendemos por quê que o estudo religioso da nossa fé católica diz que o batismo, que portanto a lavagem que o sangue de Cristo operou em nós, nos libertou da morte, nos libertou do pecado, nos libertou da mancha original
mas ainda ficou na nossa humanidade uma borra, um resquício, um resto, sentado no fundo do próprio pecado. Isto é, o batismo nos lava do pecado original, mas ainda fica em nós um resíduo, pois do próprio pecado. Não é porque o sangue de Cristo não tem poder e não pôde fazer o serviço direito, é porque é preciso que haja da parte dos próprios batizados também a sua parcela de contribuição. É preciso que haja da parte do homem e da mulher de fé também o querer, também o desejar, também a própria contribuição para que ele assim possa santificar-se. Não fosse dessa maneira, Deus não nos teria dado a liberdade, que na linguagem religiosa nós chamamos de livre-arbítrio, a capacidade que nós temos de dizer eu quero, eu não quero. A Bíblia diz isso. Deus disse: eu coloco diante de ti 2 caminhos, só te digo uma coisa, este aqui leva para a vida, este leva para a morte, escolhe. Ou seja, é preciso que haja da parte do fiel também a decisão de querer o caminho de Deus, pois do contrário, Deus não nos teria feito criaturas livres, mas, como se usa dizer, nos teríamos feito aqueles bonecos que a gente manipula, né? Mexe com a mão, marionete, porque a marionete não tem movimentos próprios, as mãos, os dedos que fazem se movimentar. Não esqueçamos, o fato de termos sido escolhidos por Deus não nos livra de coisas que são próprias da realidade, da condição humana, da fraqueza. Por isso, entre os discípulos de Jesus que aprendiam com ele, que tinham lição particular, aula particular, ele ainda se maravilhou de ver que justamente estavam discutindo para saber qual deles seria o maior. Mas Deus coloca diante de nós a possibilidade, aqui o exemplo da criança, que justamente deve então ser decidido pelo que quer caminhar com Deus, encontrar na atitude da criança aquela confiança tão generosa, tão pura, que a criança tem com relação aos seus pais, com relação aos adultos, tanta confiança que por isso com facilidade as crianças são abusadas. Por quê? Porque não possuem ainda malícia. É verdade que hoje as crianças já são advertidas, já são educadas para saberem se comportar de modo a não irem na conversa dos adultos, a não se deixarem tocar. Por que isso? Porque naturalmente são puras. É essa a essência da pureza, da confiança no Pai, no seu amor, na sua providência, no seu cuidado e, sobretudo, na confiança, mais ainda, que Jesus propõe a que nós saibamos fazer disso uma escola de vida, porque a espiritualidade é ela que conduz a nossa vida. Meus irmãos e irmãs, vamos pedir para nós que o Senhor nos instrua sempre a partir da sua palavra, a partir da fé da igreja, de modo que nós possamos conhecer a vontade de Deus sobre nós, sobre cada um. E é uma vontade boa, é uma vontade amorosa,
é um desígnio de amor e de salvação que Deus tem para cada um de nós. Vamos fazer um instante de silêncio para que a palavra e a mensagem caiam dentro do terreno do nosso coração.